Onde começa a mudança que você deseja viver? O objetivo da pergunta é fazer você ouvir de você mesmo a resposta. A gente é mal acostumado, procura sempre no outro respostas para as nossas vidas. E hoje em dia é tudo tão fácil, é tudo tão simples, é tudo tão Google. Você entra no Google, você tem respostas incríveis sobre qualquer coisa. Mas, pensando na individualidade do ser humano, é importante você saber ouvir a sua voz. Para entender o processo de mudança, é importante fazer uma rápida introdução de como se deu o nosso aprendizado. Na escola não nos ensinaram a cuidar de nós, a nos amar, a fazer escolhas. Muito pelo contrário. A sociedade, quando você nasce, ela já te impõe, ela já te obriga a tomar decisões. Não é dado como sugestão, é dado como obrigação. E aí, nesse processo, você aprende tudo. Aprende a ser pai, aprende a ser mãe, aprende a ser namorado, a ser amigo, a ser filho, a ser um profissional, a servir os outros. Mas nunca ninguém ensinou como você se servir. Você foi preparado para o outro, mas não foi preparado para você. E aí chega um determinado ponto da idade, adulto já, cansado, você se pergunta o que sobrou para mim. Já realizei tudo que os outros queriam, mas eu preciso mudar, preciso buscar momentos felizes. E aí começa o processo de mudança como uma decisão. Mas antes é preciso analisar algumas coisas. Primeiro ponto, desmistificar algo complexo como algo simples. Que no fundo é simples, mas como você não sabe, se torna complexo. Mudança é processo. É preciso entender, é preciso compreender o processo. Porque quando você compreende o processo de mudança, seu cérebro ele dá um significado e você tem um sentido. E o primeiro ponto é: o que você deseja viver? É uma mudança individual? Quando você pensa sobre o que você precisa viver, a pergunta é: para viver algo eu preciso mudar? Porque se você reconhece que precisa mudar, vai em frente, o processo é seu. Mas se o que você deseja viver é algo que você constrói com a frase para viver algo, o outro precisa mudar por mim, esquece. O processo de mudança que você deseja viver não está em você, está no outro. A mudança não é resultado, é processo. A gente entra com a mudança, vendo lá na frente o resultado final. Mas a gente esquece que a mudança é o processo de chegar lá e não necessariamente o chegar. O processo pode ser de longo prazo ou pode ser de curto prazo. Quando o processo de mudança, o resultado vem a longo prazo, e aí a gente vai poder até falar um pouco da psicologia, existe uma área da psicologia que diz o seguinte: quando você precisa mudar um comportamento, por exemplo, o seu cérebro é muito inteligente. Então, se ele vê que o resultado vem a longo prazo, você vai ter um desgaste, mas o resultado não vem agora, existe uma tendência de altos e baixos, desistências e recomeços, porque o cérebro ele quer poupar energia, e se ele gasta, ele quer ter recompensa, ele quer ter retorno. Então, nesses processos de mudança, onde o retorno está vindo lá a longo prazo e você não está enxergando, existe uma tendência maior que faz com que as pessoas desistam e fiquem nesse ciclo. Quando você tem resultados rápidos, por exemplo, eu preciso mudar uma coisa e imediatamente eu tenho um desgaste, mas em seguida vem o gosto do resultado, meu cérebro ele entende isso como positivo, então é mais fácil mudar quando você tem resultados a curto prazo. E pensando nisso, já dá para até dar uma dica. Quando você for mudar algo, quando você iniciar um processo de mudança, tenha sim a sua meta a longo prazo, mas divida esse resultado em pequenos resultados em curto prazo, para que você vá sentindo gosto e assim você vai se motivando e o processo vai acontecendo. Mudança é você sair do ponto A para o ponto B. Esse é o contexto geral da mudança, mas ela se encontra ali no meio, é o processo, porque no ponto A você está na zona de conforto, que às vezes estar na zona de conforto é se sentir desconfortável, mas na zona de conforto, seu cérebro já mapeou tudo que pode acontecer de ruim ali naquele lugar. Então, você já sabe o quanto é ruim ou o quanto é confortável estar ali, mesmo sabendo que você pode mais, que se você sair dali e for para outro lugar, você vai ter resultados melhores. E aí no meio, né, você tá lá na zona de conforto, e aí no meio você fala, não, vou mudar, né, vou viver um processo. E aí você vai lá para o ponto B. Só que assim, aqui, até você chegar lá no resultado,
que é mudança de comportamento, relacionamento, metas, você sair da zona de conforto para ir para a zona de mudança, a diferença dos dois pontos é que na zona de conforto seu cérebro ele já mapeou o que pode acontecer e na zona de mudança não. E aí entra uma questão interessante, que na zona de mudança tem incerteza, porque é algo que você está construindo, não existe um mapa, uma cartilha, um método. Então, na zona de mudança, vai ter ansiedade, seu cérebro ele vai ficar meio, digamos assim, é, preocupado, vai gastar mais energia. Pô, e aqui que eu tô fazendo esse lugar novo, muito mais confortável onde eu estava, porque aqui eu estou tendo que aprender tudo diferente. Então, a zona de mudança ela tem uma certa insegurança, ela causa uma certa insegurança. Na zona de mudança tem dias ruins. Uma outra dica para quem está em processo de mudança é tenha, da mesma forma que quando você está com dor de cabeça, né? Você vai tomar um remédio, você está cansado, você deita. Tem algumas coisas para os dias ruins do processo de mudança. Porque normalmente os dias ruins eles vêm, né? Aquele dia que você está desmotivado, que você está cansado. E é aqui que as pessoas param nesses dias de tristeza, eu diria. Então é uma dica, antes de começar o seu processo de mudança, tenha algo que vai te motivar nos dias ruins. Escreva uma carta do porquê você começou, e aí naquele pior dia que você não aguentar mais, você dá uma lida na carta. Isso vai te ajudar a lembrar do porquê que você começou. Ou você pode ter uma música, essa música aqui vai me fazer bem, vai me motivar. Ou você pode ter um amigo, eu vou começar um processo. Então, no dia que eu não estiver legal, preciso ouvir de você algo que me coloque pra cima. Isso é processo de mudança. Então, o que acontece hoje em dia? A gente é muito mal acostumado, ou filosofa muito, né? Porque aí quando você faz uma pergunta dessa, onde começa a mudança? Dentro de mim, no meu interior, do meu coração. E não, zona de mudança é sistêmica. É um processo. Eu acho que é isso que tem que pegar. Porque senão a gente sempre vai esperar o final do ano para fazer as metas e começar o ano. E aí chega no final do ano, você põe as mesmas metas porque você no meio do caminho desistiu. E por não entender que é um processo. Que você precisa saber que não é só querer. Querer é uma parte do processo. Mas existe uma forma de fazer.